Fala galera, aqui é Gilbert Mitz, sou médico emergencista e hoje vamos falar de um tema muito especial. Vamos falar de 5 achados no ECG que você talvez ainda não saiba que o TEP pode causar. A primeira coisa que eu queria falar é por que eu coloquei esse título, tá? Porque a grande verdade é que muita gente associa o tromboembolismo pulmonar a 2 sinais: a taquicardia sinusal e a S1Q3T3. Tá? Inclusive, é o que eu vejo em muitos serviços, os preceptores perguntando para os internos ou os internos comentando, né, em relação a achados do TEP. Qual é o sinal que é mais sensível? E todo mundo fala taquicardia sinusal. Qual é o sinal que é mais específico? Todo mundo fala S1Q3T3. Gente, a verdade é que não é bem assim não. Tá certo? Não é bem assim. Primeiro que taquicardia sinusal pode estar presente em tudo, inclusive no TEP, tá? E a ausência de taquicardia sinusal, tá, não significa que o paciente não tenha TEP também, tá certo? Muitas vezes o paciente tem ali uma frequência em torno de 80, de 90. Isso não quer dizer que o paciente não possa ter TEP, de forma nenhuma. E o S1Q3T3, famoso sinal do S1Q3T3, gente. Todo mundo diz que ele é o suprassumo da ciência em relação a TEP, né? Que se você olhou o S1Q3T3 no eletro, você pode jogar o eletro para o lado e levar o paciente para uma angiotomografia. Mas não é bem assim, tá? S1Q3T3 não é sensível nem específico de TEP. S1Q3T3 está na minoria dos casos, tá? Tem referência que fala em 4%, tem referência que fala em 10%, mas é na minoria. Tá bom? Então você não ver o S1Q3T3 não quer dizer que o seu paciente não tenha TEP. Tá bom? E existe uma gama de patologias, muitas patologias que podem ocasionar o sinal do S1Q3T3. Tá? Até o paciente com hipercalemia pode ter S1Q3T3. Paciente com broncoespasmo, paciente com hipertensão pulmonar por outra causa que não é TEP, tá? S1Q3T3 é descrito como um strain de VD, tá bom? E pode estar em várias patologias além do TEP. Mas hoje eu quero falar para vocês 5 outros achados que nem todo mundo sabe que existe nessa patologia, tá bom? Então, presta atenção, pega o seu copo com água ou prepara o seu café, que o negócio aqui vai ser interessante, tá certo? Primeiro achado que eu tenho para mostrar para vocês é um achado que está em 30% dos pacientes com TEP, hein? 30%. E esse achado no eletrocardiograma é a ausência de achados. É o eletrocardiograma normal, tá? Primeiro, qual é o recado que eu tenho para dar? Que ECG normal não afasta tromboembolismo pulmonar, não descarta, na verdade, não descarta tromboembolismo pulmonar, tá? Não descarta infarto agudo do miocárdio, não descarta, tá bom? ECG normal, todo mundo sabe as características, né? Nós podemos analisar de forma sistemática através do mnemônico Freitas, eu já mostrei isso para vocês no último vídeo, onde a gente avalia a frequência, que aqui está em torno de 75. O ritmo é regular, é sinusal, né? Regular porque o RR é regular, o intervalo de um QRS para outro, e é sinusal porque a onda P é positiva em D2. Tá? E a gente consegue ver que é negativa lá na derivação AVR também, e toda P está precedendo o complexo QRS. E tem a mesma morfologia em uma derivação. Tá certo? Que é regular, que é sinusal, nós já sabemos. Tá bom? Para avaliar o eixo, tá? Você não precisa saber se está a menos 35, menos 38, menos 42. Gente, olha para D1 e AVF. Tá? Nós temos um D1 positivo e um AVF positivo também. Então o eixo é normal. Quanto não interessa. O eixo é normal. Tá bom? E de intervalos. Então vou avaliar o intervalo PR, que tem que ter entre 3 e 5 quadradinhos. Então temos um intervalo PR completamente normal. Intervalo QT, o que é mais fidedigno? O QT corrigido. Tá? Intervalo QT vai do comecinho do QRS ao final da onda T, tá certo? Que representa ali a sístole ventricular, tá certo? Ou o tempo de despolarização e repolarização ventricular, tá certo?
Mas nós temos que corrigir para a frequência cardíaca, tá bom? Então a gente pode pegar o intervalo RR, traçar uma linha imaginária e a gente consegue ver que a nossa onda T ela não ultrapassa a linha imaginária. Então o QT corrigido é normal, tá? Você não precisa perder seu tempo com fórmulas, calculando, tá certo? Temos, além do intervalo PR e do QT, o intervalo QRS. Né? Lembrando, o QRS não é uma onda, o QRS é um intervalo. Tá? Então, nós conseguimos ver um QRS estreito, não temos sinais de sobrecarga, de alta voltagem, tá bom? Temos baixa voltagem, mas apenas na derivação D3, não é algo significativo, tá certo? E como já falei, QRS estreito, então tranquilo, tá certo? Já analisamos os intervalos, a onda T. A onda T é proporcional ao QRS, a gente consegue ver que ela é também assimétrica, tá bom? Então, super tranquila. E segmentos, não vejo alterações de segmento PR, não vejo alterações de segmento ST. Então, eletro totalmente normal. Mas você que vai se aventurar no mundo dos plantões, que está suspeitando que seu paciente possa ter TEP, você não vai rodar um eletrocardiograma, olhar para ele e dizer, ah, o eletro é normal, então meu paciente não tem TEP. Não vai fazer isso. Tá? Você vai aumentar a sua suspeição com achados que, porventura, são sugestivos, tá certo? E também no paciente que tem TEP confirmado, você vai conseguir avaliar gravidade, você vai conseguir estimar prognóstico, tá? Mas ECG normal para descartar não vai rolar não, tá bom? E fiquem sabendo disso, em até 30% dos pacientes o ECG é totalmente normal. Que fique isso na sua mente. Vamos para o segundo achado, pessoal. Segundo achado são as inversões de onda T. Poxa, achados tão frequentes em eletrocardiograma, tá? Grande parte das pessoas, inclusive pessoas assintomáticas que não se manifestam com nada, enfim, elas podem ter alterações de repolarização ventricular, tá? Alterações inespecíficas. Mas no paciente que você suspeita de TEP, uma importante peculiaridade deve ser levada em consideração, tá bom? Pessoal, o que conseguimos ver nesse eletrocardiograma? Primeiro, antes de falar das ondas T negativas, vocês concordam comigo que há indícios de uma sobrecarga de ventrículo direito? Por exemplo, tá? Por exemplo, a gente consegue ver em V5 e V6 que há uma predominância, pelo menos em V5, né, de onda S em relação à onda R, tá bom? Existe essa predominância, não é algo normal. V5 e V6 é para ter predominância de onda R, não de S, tá certo? V5 a gente também consegue ver uma quantidade significativa de onda S. Não é para ser assim, tá? Então a gente já tem que suspeitar de alguma coisa. Já o D1, pessoal, nós conseguimos ver uma onda S grande, o que não é o normal também. Tá certo? Então esse paciente já tem algum grau aí de sobrecarga de VD, talvez. Tá certo? Agora vamos falar das ondas T negativas. Temos ondas T negativas aqui em V2, em V3, em V4, em V5, em V6. Conseguimos ver também em D2, em D3 e em AVF. Por que ondas T negativas são tão importantes? Primeiro porque nós confundimos bastante com isquemia miocárdica por ateromatose coronariana mesmo. Tá? Uma isquemia aí anteroseptal, anterior, vai levar você a pensar em uma obstrução de coronária. Tá? Mas essa não é a única causa, pessoal. Especialmente em um eletro onde você vê sinais de sobrecarga de câmaras direitas. Tá certo? Nós temos que ter esse cuidado. Vou falar para vocês sobre um estudo do Ferrari, foi publicado em 1997. Estudo pequeno, mas muito bem estruturado. Foram analisados 80 pacientes, tá? Com tromboembolismo pulmonar. E o achado mais comum eram as inversões de onda T. Tá? Mas essa não foi a única peculiaridade. As ondas T negativas também tinham grande associação com gravidade do quadro, tá? Tinham relação com alta sensibilidade, alta especificidade, um bom valor preditivo positivo e negativo. E o desaparecimento desse sinal
tem relação com bom prognóstico e resposta à terapia. Jobert, eu não sabia. Pois é. Tá? Isso é descrito em trabalhos. Tá bom? Então, muito cuidado quando a gente vê inversões de T em precordiais, especialmente de V1 a V3. Tá bom? Temos que ter esse cuidado especial. E temos que redobrar esse cuidado quando essas ondas T também atingem a parede inferior. D2, D3 e AVF. Especialmente D3 e AVF, tá, gente? Num paciente com sobrecarga de câmaras direitas ou com indícios disso, você tem que ir atrás de tromboembolismo pulmonar de alguma forma. Tá? Vá coletar a história direitinho do paciente. Talvez tenha algum dado da história do exame físico que você deixou passar. Será que esse paciente não tem uma panturrilha empastada? Tá? Um edema assimétrico de membro inferior? Né? Será que esse paciente não passou por uma imobilização prolongada? Não teve cirurgia recente? Certo? Então é nossa obrigação correlacionar o eletrocardiograma com o que o paciente está apresentando. Tá certo? E digo mais, ondas T negativas fazem parte da estratificação de risco. Não do score de Wells, tá? Mas existe um score de gravidade, na verdade, só relacionado ao eletrocardiograma. Relacionado a apenas isso. Tá bom? E as ondas T negativas nesse score têm um valor importante. Tá bom? Então, vamos repetir que recapitular nunca é demais. Tá? Ondas T negativas nas derivações precordiais, especialmente junto a derivações da parede inferior, D3 e AVF, tem alta sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, negativo, tem relação com gravidade e o desaparecimento tem relação com boa resposta ao tratamento, tá? E bom prognóstico. Beleza? Vocês nunca mais vão olhar para ondas T negativas em um paciente que você suspeita com TEP da mesma forma que antes. Tá? Não é só síndrome coronariana aguda que você roda o eletro e vê onda T negativa, não é a única causa. Tá bom? Existem outras causas. Gente, o terceiro achado tem relação com uma derivação que muita gente esquece de analisar no ECG, que é a derivação AVR. Todo mundo interpreta o ECG bonitinho, lindo e maravilhoso, e ninguém lembra do AVR. Mas sim, AVR tem importância e tem muita importância na interpretação de um ECG. Tá? A derivação AVR tem associação com pior prognóstico, especialmente no supradesnivelamento de ST. Tá? Tem relação com pior prognóstico tanto no infarto agudo do miocárdio quanto no tromboembolismo pulmonar. Tá bom? Além de várias outras patologias, inclusive não coronarianas. Tá bom? E não é só a elevação do ST, não. A depressão também tem relação com o prognóstico na síndrome coronariana. Então, é obrigatório você olhar para a AVR no ECG que você pediu para rodar. Obrigatório. Beleza, gente? Esse estudo analisou pacientes com tromboembolismo pulmonar. Foram 200 pacientes analisados. Tá? E desses, 24 tinham elevação de ST na derivação AVR. Tá bom? O que foi visto em relação a esses pacientes foi que eles se apresentaram no departamento de emergência mais frequentemente com instabilidade hemodinâmica, ou houve uma progressão, uma piora desse paciente para a instabilidade hemodinâmica. Tá? Então, esses pacientes se manifestaram com mais sinais de choque, com mais hipotensão. Tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado. Tá? Muitas vezes essa derivação AVR está dando um sinal para a gente. Doutor, esse paciente vai piorar. Esse paciente já está ruim. Tá? Então, o ECG fala com você, gente. Junto com o contexto específico, o eletro conversa com você. Então, a gente não pode negligenciar essa derivação de forma nenhuma. E digo mais. Vocês lembram, num outro vídeo que a gente gravou, sobre supra de AVR com infra de ST difuso? Qual é o nome disso? É isquemia circunferencial, não é? E vocês lembram que eu falei para vocês sobre isquemia circunferencial? Que tem sim relação
com tronco da coronária esquerda, lesão de tronco da coronária esquerda, ou paciente que tem lesão de múltiplos vasos. Mas existe uma outra peculiaridade que eu vou repetir. É o paciente que tem desbalanço oferta e demanda, que causa uma isquemia global. E adivinha o que pode dar esse desbalanço oferta e demanda? Sim, o tromboembolismo pulmonar. Tá? Então, olha outro diferencial de isquemia circunferencial surgindo. É o TEP, pessoal. Então, tenham cuidado. Certo? Isquemia circunferencial não é sinônimo de CAT. Tá bom? Façam um rastreio simples por outras causas. Tá? E saibam que no contexto do TEP, essa derivação tem associação com gravidade, com prognóstico, com mortalidade. Porque medicina de emergência é isso, pessoal. A gente não está atrás apenas de fechar diagnóstico. Talvez isso na medicina de emergência nem seja o principal. O principal é tomar a decisão correta, saber qual é a chance que o nosso paciente tem de ter complicações a curto, médio, longo prazo, na alta, o que for. Isso tem que ser de domínio do médico emergencista. Beleza, gente? Todo mundo agora, de hoje em diante, ao analisar um eletrocardiograma, vai olhar para a derivação AVR. Tá? Seu paciente agradece. O quarto sinal é polêmico. Tá? Na verdade, esse quarto sinal são 2 sinais. Tá bom? Que é o supradesnivelamento de ST anteroseptal. Não confundam com as ondas T negativas. Tá certo? Agora eu estou falando de supra de ST mesmo. Tá bom? E parede inferior. Aí você pensa, Jobert lascou. Porque eu associo supra de ST, respeitando parede, a infarto agudo do miocárdio. Eu vou levar todos os pacientes para o CAT. Não tem para onde correr, eu não vou conseguir diferenciar. Pessoal, de fato, diferenciar é difícil. Tá? Mas quando você conversar com o seu paciente e abordar o seu paciente na emergência, nós temos que ir atrás de comemorativos, nós temos que ir atrás de evidências para TEP ou para infarto agudo do miocárdio. Tá? Por exemplo, esse estudo, na verdade, foi um relato de caso, tá? De um paciente que teve um tromboembolismo pulmonar, teve elevação de ST em V1-AV3 e em AVR. Tá bom? Esse paciente teve história de síncope, tá bom? No dia da admissão e história de pré-síncope, alguns episódios de pré-síncope 2 dias antes da admissão, se eu não me engano. Tá? Chegou no departamento de emergência, o que aconteceu com ele, infelizmente, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Tá? Não foi uma reanimação demorada, tá? Foi feita a trombólise durante a reanimação. Tá certo? Esse paciente teve um retorno à circulação espontânea. Ah, beleza. O paciente teve retorno à circulação espontânea pós-trombólise. Pode ser TEP, pode ser um infarto agudo do miocárdio. Ainda não nos disse muita coisa em relação à causa da parada. Tá? Porém, quando rodamos o eletrocardiograma desse paciente, na verdade, quando foi rodado, né? Porque esse estudo não é meu, obviamente. Quando foi rodado o eletrocardiograma desse paciente, foi visto que ele tinha um supradesnivelamento de ST na derivação V1. Tá? A gente consegue ver, inclusive, presença de ondas Q profundas. E conseguimos ver o supra de ST. Aqui em V1. Bem evidente, bem proeminente. V2. Em V2 a gente também consegue ver supra de ST. Tá? V3 de forma um pouco mais discreta. Mas especialmente em V1 e V2. O que os colegas pensaram imediatamente, e com razão, e era justo pensar isso, esse paciente teve um infarto agudo do miocárdio anteroseptal. O paciente não teve maiores evidências, né? Esse paciente foi para o CAT. Ele tinha lesão coronariana, mas o fluxo coronariano estava totalmente normal. Ou seja, os colegas concluíram que não foi a causa da parada. O que foi feito? Foi feita uma angiografia dos vasos pulmonares. E foi visto que ainda tinha obstrução nos vasos pulmonares. A terapia trombolítica dissolveu uma parte do tumor, mas ainda tinha obstrução na região da bifurcação do tronco da pulmonar. Tá? Na verdade, nas duas artérias pulmonares, na direita e na esquerda. Tá bom? Então, lembrar que V1 é uma derivação que avalia bem o ventrículo direito. Tá certo?
e que não é só infarto que pode suprar essa derivação. Tá bom? Então, fiquem atentos a esse diferencial. Jobert, como é que eu vou diferenciar? Como eu falei, é difícil. Mas lembrem-se do paciente que se manifesta com síncope. Síncope tem muita associação com causa benigna, beleza. Com vaso vagal, por hipersensibilidade de seio carotídeo, mas existem causas ameaçadoras à vida. Tá? E TEP é uma delas. Tá bom? E nós temos que perguntar por fatores de risco. Esse paciente tem história de neoplasia? Esse paciente tem história de imobilização prolongada? Esse paciente tem história de cirurgia recente? Tá bom? Porque quanto mais evidências de TEP nós tivermos acesso, tá bom? Mais a nossa cabeça vai piscar em relação a essa hipótese. Porque nós temos que lembrar que eletrocardiograma dá diagnóstico de isquemia, não dá diagnóstico de etiologia, não. Tá bom? Então tenham cuidado. Mesma coisa em relação ao supra de ST na parede inferior. Tá? Como nós vamos identificar um supra de parede inferior? Poxa, a parede inferior é D2, D3 e AVF. Tranquilo, né? Nós temos supradesnivelamento de ST em D2, supradesnivelamento de ST em D3 e supradesnivelamento de ST em AVF. O que eu vou recomendar é o que eu recomendei no eletro passado. Tá? Se esse paciente tem uma história sugestiva, tem uma dor compatível com isquemia, não tem para onde correr. Esse paciente precisa de uma cineangiocoronariografia. Esse paciente precisa ir para o CAT. Tá? Não vamos inventar. Se você rodou um eletrocardiograma do seu paciente, veio dessa forma, tá? Você ainda não tem maiores evidências, você está em dúvida. Eu não sei se pode ser TEP, se pode ser infarto agudo do miocárdio. Na dúvida, leve o paciente para o CAT. Tá? É mais prudente. Tá bom? Esse paciente já tinha rodado um ECG no pré-hospitalar. E o ECG do departamento de emergência mostrou alteração dinâmica. Gente, leve esse paciente para o CAT. É prudente. Agora, se esse paciente não tem alterações dinâmicas, é um paciente com edema assimétrico de membro inferior ou todos aqueles fatores de risco que eu já mencionei para vocês, é prudente você realizar uma ultrassonografia beira-leito. Tá? Se você vê ali uma distensão de câmaras direitas, muitas vezes o ventrículo direito praticamente empurrando o ventrículo esquerdo, tá? Então existe uma chance considerável desse paciente ter feito um tromboembolismo pulmonar. Tá certo? Então, tenham muito cuidado com isso. Tá? Se o seu paciente está congesto, tem uma hipoxemia, está congesto, dificilmente TEP causou isso. Tá? Na verdade, é infarto agudo do miocárdio até que se prova o contrário. Tá bom? Porque a principal forma de hipoxemia secundária ao IAM é a congestão pulmonar. Fato. Certo? Em relação ao ventrículo direito, né? Nós temos que ter cuidado em relação a TEP, sim, como caso de hipoxemia, ou com forame oval patente, também é outra causa, tá certo? Ou então esse paciente acabou se manifestando na emergência com choque, né? O paciente está lá chocado, mal perfundido, e a leitura do nosso oxímetro pode enviesar. Então o choque também pode acabar ali causando um registro da hipoxemia, no seu oxímetro de pulso. Tá certo, gente? Então, tenham cuidado. Eu digo até que a derivação, ou melhor, que a parede inferior é uma parede coringa, porque tem uma gama de causas de supra nessa parede. Tá? TEP é uma delas. Mas que com a sintomatologia compatível com isquemia, você não deve ter dúvidas. Tá bom? Esse paciente tem que ir para o CAT, sim. Beleza, pessoal? Vamos aqui para o último achado. Tá? O último achado que você talvez não saiba que exista no paciente com TEP, que é esse, fibrilação atrial. E Jobert, como assim? Você está dizendo que TEP tem relação com distúrbio de ritmo? Tem. E eu vou dar uma informação extra para vocês. Fibrilação atrial tem uma dupla relação com o tromboembolismo pulmonar. Fibrilação atrial pode ser
a causa do tromboembolismo pulmonar ou pode ser consequência do tromboembolismo pulmonar. Você sabia disso? Gente, não é só veia dos membros inferiores que causa TEP, certo? Se o paciente está em condição protrombótica, como acontece na fibrilação atrial, esse paciente pode ter trombo na câmara direita, pode embolizar ali para os vasos pulmonares. Pode acontecer, tá certo? E, gente, esse paciente também pode ter um aumento da resistência vascular pulmonar, tá? Devido à obstrução aguda causada pelo TEP, né? Então, esse paciente pode se manifestar com determinadas arritmias, como a FA. Gente, esse estudo foi uma revisão sobre isso, né? Esse estudo fala da dupla relação, certo? Pode ser causa, pode ser consequência. E é atípico porque uma FA não é bem o eletro que você visualizaria e associaria com TEP. Pelo contrário, você diria, como assim, uma FA? Como é que pode? Pode e como pode. Como eu já falei para vocês anteriormente, tá? E, gente, ó, FA todo mundo aqui sabe reconhecer, né? FA vai ser uma taquicardia de QRS estreito, irregular, tá? Então você tem o RR totalmente irregular e você não consegue identificar uma atividade atrial organizada, certo? O átrio está fibrilando, tá bom? E uma informação que eu tenho para dar a vocês. Como calcular a frequência média de uma fibrilação atrial, né? Nós vamos ir até a faixa longa do D2. Não chamem de D2 longo, hein? Chamem de faixa longa do D2. Nós temos que saber que essa faixa longa tem 10 segundos, certo? E nós vamos contar os batimentos e multiplicar por 6, porque eu quero saber a quantidade de batimentos por minuto, tá bom? Aqui tem 25 batimentos, vezes 6, 150 de frequência média. Gilbert, 150 consegue gerar instabilidade hemodinâmica no paciente com FA? Consegue. Então, se você não conseguiu achar uma causa reversível a curto prazo de fibrilação atrial e o paciente está com instabilidade hemodinâmica com essa frequência, é prudente você realizar uma cardioversão elétrica sincronizada. É prudente, tá? Se você passou o ultrassom nesse paciente e ele tem um aumento do ventrículo direito, quase empurrando o ventrículo esquerdo, ou você visualizou um trombo no ventrículo direito, tá? Se o paciente tem instabilidade hemodinâmica e está com fibrilação atrial, gente, segura essa cardioversão elétrica. Efetue a terapia trombolítica se esse paciente não tiver contraindicação, tá? Que existe uma chance considerável do TEP ter causado a arritmia, tá bom? Então, nós vamos atuar na causa de base. Beleza, pessoal? Então, nós temos que ter esse cuidado especial. Inclusive, a fibrilação atrial nova tem relação com o TEP também. Beleza, queridos? Gente, esses foram os 5 achados eletrocardiográficos que você talvez não saiba que o TEP pode causar, tá bom? Essa apresentação serviu para quebrar paradigmas, tá? Para quebrar mitos em relação a os únicos achados eletrocardiográficos de TEP são S1 T3 e taquicardia sinusal. Vocês aprenderam com essa apresentação de hoje que não é bem assim, tá? Eletrocardiograma serve para facilitar a nossa tomada de decisão ou até para tornar possível a nossa tomada de decisão. E digo mais, uma tomada de decisão correta, tá bom? Na medicina de emergência, se você não opta pelo certo, você pode prejudicar e muito o seu paciente. Se você quiser ter um domínio do uso do ECG na emergência, se você quiser facilitar o seu plantão, sempre correlacione o que você viu no eletrocardiograma ao que foi conversado com o seu paciente, ou ao que foi encontrado nos sinais vitais, ou ao que foi encontrado no exame físico. Tá certo? Porque isso
é importantíssimo. Queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Tá? Esse vídeo já já estará no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, tá? Que tem muito vídeo bacana lá, tá certo? Até a próxima. Foi um prazer imenso estar com vocês.